tenha misericórdia da minha vida, me usa, eu te peço, como uma ferramenta para que meu irmão e minha irmã volte para casa ainda mais abençoado do que chegou. Diga amém, se você concorda. É melhor sofrer por fazer o bem. É melhor o quê? Sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Porque fazer o bem sem ser da vontade de Deus, pouco efeito vai surtir na vida da pessoa. Se a pessoa fizer o bem sendo da vontade de Deus, mesmo que ela esteja sofrendo, para ela vai ser bom, vai ser bênção. Do que fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Esse é o texto para nós pensarmos. Costumeiramente nós não ligamos todas as máquinas, mas estavam abafados de manhã, está ligado. Tá bom, tá ruim, tá frio, como que tá? Vamos ver. Pode falar. Se precisar diminuir, a gente diminui. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Joia. Se alguém tiver alguma dificuldade, o vento é só ficar mais próximo da parede, que é menos intenso. Tá bom? Bom, o justo pelos injustos é o tema da nossa reflexão dessa manhã. E eu recomendo para você a leitura da Epístola de Pedro. Agora, nós fizemos a leitura do 1 Pedro 3, 17 e 18. Vou recomendar, leia do capítulo, pode ser a Bíblia, o texto todo, 1 Pedro todo. Ou, se você preferir, apenas o capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos ver, do verso 1 até o 6, Pedro falando, conduzindo a igreja, e ele é mais enfático a respeito das mulheres. Ele está falando de conduta, lição de casa, tá bom? Lição de casa. Leia, irmã, leia. Tem uma mulher perto de você, se tiver pergunta, fale para ela assim, não pergunta nada não. Fala para ela assim, leia. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Fala, irmão, pode falar, me ajude. Porque é conduta. Deixa eu perguntar. Alguma irmã aqui quer ver a família convertida, o marido, o filho convertido? Diga eu. As irmãs, né? Os irmãos fica no glória aí. Aguenta firme aí. Tem alguma irmã que quer ver o marido, o filho convertido? Diga eu. Eita lá. Então, é lição de casa para você. Se você não ler, você vai estar desobedecendo a voz do seu pastor. Se você não ler, você vai estar desobedecendo. Porque eu estou recomendando a leitura para você. Estou recomendando. É para o bem da sua família. Você vai, antes de ler, você vai orar e vai dizer: Deus, o pastor, aquele nó cego lá, falou que se eu não lesse, eu ia estar desobedecendo. Como eu não quero desobedecer, então eu vou ler. Fale comigo, Deus, em nome de Jesus. E Deus vai falar com você. Deus vai falar. É conduta. Pedro está falando com a igreja e ele está falando nesse momento, direcionando a palavra para as mulheres. É conduta. Aí, do verso de número 7, ou no verso de número 7, Pedro ele direciona a palavra aos irmãos.
Tem algum irmão aí que tem algum sonho? Agora os irmãos, viu, irmã? As irmãs não precisam nem falar, que elas estão sempre ligadas no assunto. Os irmãos que de vez em quando dão uma cochilada. Vamos embora. Os irmãos, tem algum irmão aí que tem algum sonho, algum projeto? Diga eu. Tem algum irmão que quer ver a esposa cada vez melhor na vida e salva, e cheia de graça e de fé? Diga eu. Isso aí. Pronto. Tem algum irmão que quer ver o filho ou a filha bem na vida, cada vez melhor? Diga eu. Ótimo. Então agora é para você, irmã, aproveita agora. Fala assim, ó, então leia a Bíblia. Fale para o irmão, você não está falando por quê? Você está com medo dele? Pode falar. Fale para ele assim, ó, então leia a Bíblia. E se você não ler, você vai estar desobedecendo. Fala, irmã, fale, aproveita agora e fala. E aí, para ele não ficar nervosinho, que tem irmão que fica nervosinho, fala assim, ó, assim diz o Senhor. Leia a Bíblia. Só que as irmãs vão ler do 1 até o 6. E os irmãos vão ler só o 7, tá bom? É isso aqui que tá. É aqui. Você vai pegar depois, você vai ler. E pronto. Está resolvido. Para as irmãs, do 1 ao 6. Os irmãos, o 7. E o Pedro está falando assim, ó, se você não prestar atenção, Deus não vai responder às suas orações. Aí, irmão, você pode vir para a igreja. Você pode vir, você pode fazer corrente, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Deus não responde. E não é por causa de pastor, porque tem gente que pensa que Deus não responde por causa do pastor. Aí fala, aquele pastor lá, vou mudar de igreja para ver se a minha vida melhora. Não melhora, porque a pessoa não muda de comportamento. Quando não muda de comportamento, vai dar trabalho em outro lugar, só isso. Não tem segredo, Rose. A Rose compartilhou um texto ontem, né? Não tem segredo. Você quer que a oração sua seja respondida, irmão? Sim ou não? Então vai ler 1 Pedro 3,7. Deus vai te ensinar como você deve tratar a sua esposa, como você deve tratar a sua filha. Deus vai te mostrar que a sua esposa não é o seu amigo do futebol, que você chega e dá um tranco nela como se você estivesse disputando uma bola de futebol. A sua esposa você tem que tratar do jeito certo. Eu sei que você trata, mas se Deus está mandando falar, eu estou falando. Talvez alguém está sentindo vontade de tratar a esposa igual a bola de futebol. Ou tratar a esposa como se fosse o amigo, o colega do futebol que vai e dá um tranco e dá um, né? Sua esposa é sua esposa, irmão. Seu filho, sua filha, irmão, é sua filha, é sua família. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Faça o melhor pela sua casa, faça o melhor pela sua família. Trate do jeito que tem que ser tratado. E, irmã, leia 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Você vai ver que Pedro vai ensinar dizendo assim, ó, não adianta falar muito e fazer pouco. Porque tem irmã que fala, e fala, e fala. Você já conversou com alguém no WhatsApp? Aí a pessoa está te respondendo no WhatsApp. Aí a pessoa está assim, ó, 2h30. Está escrito lá assim, ó, digitando. Você já conversou? Digitando. Aí a pessoa escreve, a hora que vem a resposta, ok. 2 horas digitando, aí manda a palavra ok. Então, tá aqui, ó. Essa é a nota da introdução. Pedro falando com a igreja sobre conduta. Então ele fala como que o homem deve se comportar, ele fala como que a mulher deve se comportar, e aí ele fala como Cristo se comportou. É o texto que nós fizemos a leitura. Cristo sofreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Quem sofreu? Cristo. O que ele era? Sofreu por causa de quem? Dos injustos.
Aí, irmã, se você for querer falar que o seu marido ele é nó cego, eu vou falar para você, Cristo sofreu por causa de você. Você é injusta e ele é justo. Ele sofreu por causa de você. Irmão, se você for querer falar que a sua esposa ela é difícil, ela é complicada, eu vou falar para você assim, ó, leia a Bíblia. Na Bíblia está escrito que Cristo sofreu pelo injusto. Você é injusto, mas Jesus, o justo, sofreu por você. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. É por isso que eu gosto da Bíblia. Não tem saída. A gente tem que pegar e bater no peito e falar, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso converter, eu preciso melhorar, eu preciso me arrepender, eu preciso rever algumas coisas. O problema está em mim. O problema não está na minha esposa, o problema não está no marido, o problema não está no filho ou na filha, o problema não está no pastor, não está na igreja, não está no bairro, não está na cidade, o problema está em mim. O problema está em mim. O Pedro, ele fala, olha, Cristo sofreu pelos nossos pecados. O justo pelo injusto. Verso 18, está projetado aqui. O justo pelo injusto sofreu para fazer o quê? Por qual motivo ele sofreu? Todo mundo aqui comigo, ó. Calma, vocês estão querendo que acabe logo a lição de casa. Vamos devagar. Qual foi o motivo do sofrimento de Jesus por todos nós? Para nos conduzir a Deus. Qual que é a finalidade do sofrimento do justo pelo injusto? Conduzir o justo a Deus. Me dá 1 minuto aqui, porque eu vou arrumar isso aqui. O justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Então aqui eu quero pontuar algumas questões com você. Primeiro, qual vontade nós temos atendido? A nossa ou a vontade de Deus? O Gabriel, é o Gabriel que está lá, né? Gabriel, vamos embora. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Se segura na cadeira aí, viu, irmão? Veio um terremoto aí hoje. Se segura aí. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Vontade dos homens. Como é, ou como são, ou como estão os homens hoje? Vamos ler. Saiba disso, nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis, não preciso nem falar, você está vendo como que as coisas estão difíceis. Os homens serão, como os homens serão? Bom, vamos fazer a leitura então agora aqui, ó. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Sem o quê? É sério isso daqui. São as pessoas dos últimos dias, que vão na igreja e cantam e oram e dançam e choram e fazem como o rei Davi e não amam a família. Vamos ler. Fica aqui comigo. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Parece que eu estava falando disso agora há pouco. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do que mesmo? Do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, a pessoa ama mais o prazer do que ama a Deus. Isso aqui não fui eu que escrevi, irmão. Isso aqui é Timóteo. Paulo falando com Timóteo. Vamos embora.
tendo aparência de piedade. Você olha para a cara da pessoa e está assim, ó. Aí vem um demônio, a praga. Mas você olha para a carinha. Negando o seu poder. Aí o que diz o final do versículo? Para os crentes. O que diz o final do versículo para os crentes? Só para os crentes. Fala para quem está perto de você. É só para os crentes. Se afasta desse tipo de gente. Porque as más conversações, diz a Bíblia, elas corrompem os bons costumes. Pastor, não entendi nada do que o senhor falou aí. Não tem problema. Você vai entender. Mas vou dar lição de casa. Mais lição de casa. Tarefa, escreve aí. Lê 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 5, na linguagem de hoje. Vai ficar ainda mais fácil de entender. Mas leia, irmão. Leia. É a vontade do homem. Como que é a vontade do homem? O homem, ele é soberbo, é presunçoso, é arrogante, é avarento. Ele não ama a família. O homem é irreconciliável. E assim vai. Eu não vou ler tudo de novo. Essa é a vontade do homem. Com outras palavras, o homem, ele simplesmente, ele está querendo fazer a vontade dele. Se o umbigo dele estiver bem agasalhado, para ele está bom. E olha, até Jesus, hein? Até Jesus ele sentiu vontade de fazer a vontade dele. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Diz assim, ó. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este. Se for possível, afasta de mim este. Tem cálice, irmão, que nós é que temos que beber. Jesus tinha que beber aquele cálice. Ele não podia passar aquele cálice para outro. Não tinha jeito de outro beber aquele cálice por ele. Ele bebeu aquele cálice por nós. Ai, meu Deus do céu. Fale para quem está pertinho de você, diga assim, ó, faz assim com a mão, viu, irmão? Não vai ficar acomodado aí, não. Faz assim, ó, o seu cálice, você tem que beber. Faz assim, ó, não fique querendo empurrar seu cálice nem para mim, nem para outro. Se é seu, beba. Tem gente que fica empurrando, João. A pessoa ela não quer, se for possível, afasta de mim. Olha, Jesus falando isso, meu Deus do céu. Daí ele logo leu para pera lá. Contudo, não seja como eu não quero beber o cálice. Mas que não seja do meu jeito, que seja do jeito seja como tu queres. É vontade, Daniel. Vontade. Aí tem dois Daniel, um sentou na frente, outro atrás. Daniel Fischer, Daniel Ferraz. É Ferraz, né, Daniel? Vontade do homem. E vamos ver a vontade de Deus agora. Estou falando com você da conversa de Pedro com a igreja. Pedro falando da conduta das mulheres, da conduta dos homens. A finalidade é que todos cheguemos ao céu. Conduta. Você prega de conduta hoje em dia, tem gente que não gosta. Tem gente que não quer ouvir falar sobre conduta de cristão. Quer viver uma vida porca e quer ir no céu achando que vai fazer porquice no céu depois. Não dá. É a graça. Eu sei que é a graça. Eu sei que todos nós precisamos da graça, do favor. Mas a Bíblia ensina nós não fazermos da graça o nosso escudo para vivermos fazendo aquilo que é errado. É o que tem muita gente que acaba fazendo. Vamos ler. Vontade de Deus. Tá atento aí, Gabriel? Não vou falar agora. Ó. Vou ler aqui e você já projeta. Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam e cheguem a quê? Vontade do homem, esquentar o seu umbigo. Vontade de Deus, que todos sejam salvos. Por isso que nós vemos tanta injustiça nos dias de hoje.
Por isso que nós vemos tanta gente passando tanto apertado nos dias de hoje, porque a pessoa ela não está preocupada nem com a família dele ou dela, muitas vezes. A pessoa está preocupada de esquentar o próprio umbigo. E ela está deixando de lado a vontade de Deus. Então, essa a introdução eu já fiz com você. Agora eu entrei nesse primeiro ponto. A vontade de quem nós estamos atendendo. Porque o objeto da reflexão aqui é Jesus. O justo pelo injusto. O justo pelo injusto, a fim de nos conduzir a Deus. O justo morreu por nós. Mas por que ele morreu por nós? Porque ele queria que nós fôssemos para o céu. Pergunto para quem está perto de você. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? E aí? Domingo que vem tem batismo, a piscina vai estar cheia, eu estarei aqui junto com os líderes da igreja, ajudando pessoa que ainda não é batizado nas águas. Aquele que crê e for batizado será? Pergunto de novo, quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? A conversa ela tem que ser clara, irmão. Não pode ficar rodeando só para não perder o amigo, só para não perder os churras do fim de semana. Não pode ficar rodeando só para não perder a festinha. Não pode. Tem que ler a Bíblia. É a Bíblia. Pronto. Aquele que crê e for batizado será. Aí vem 2 pontos que eu quero pensar com você aqui e finalizar a conversa para a gente participar da Santa Ceia. Primeiro ponto, o propósito de Cristo. Propósito do sacrifício de Cristo. O justo pelos injustos. Ele morreu na cruz por nós. Qual o propósito? Verso 18 fala isso, né? O justo pelo injusto. Sofreu uma vez por todas. Agora nós vamos ler a Bíblia. A Bíblia. João 3,17. João 3,17. Preste atenção porque eu estou encaminhando o final da conversa. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Não para o quê? E tem muito crente que quer condenar o outro, que quer mandar os outros para o inferno. Tem muito crente que quer ficar, fulano vai na igreja? Se fulano vai na igreja, então eu não vou. Quem é a pessoa para dizer quem pode ou quem não pode ir para a igreja? Quem é a pessoa para dizer quem pode ou quem não pode batizar? Quem é a pessoa para dizer quem pode ou quem não pode participar de Santa Ceia? É só uma pergunta. Cada um daí vai buscar de Deus a resposta. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo. Então, propósito do sacrifício de Jesus, cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Outro texto, Romanos 5,8. Romanos 5,8, eu venho aqui com você, ó. Deus demonstra seu amor por nós. Deus faz o quê? Demonstra. Ele não fica só no blá, blá, blá. Ele demonstra. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos demonstração de amor. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Demonstração de amor. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro versículo, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio através de um só homem, Jesus, também a ressurreição dos mortos veio por intermédio, veio por meio de um só homem, Jesus. Então qual foi o propósito do sacrifício de Jesus? Salvação. Salvação. Salvação de quem? Dele? Ele já era Deus, ele precisava ser salvo? Ele morreu por causa de quem? Eu e você. Morreu por causa de nós. Morreu para nos salvar. Aí cada um vai fazer uma breve avaliação de como era antes de conhecer Jesus. O que fazia, onde ia, quais eram os amigos, qual era o círculo social que vivia. Cada um faz a sua avaliação pessoal. Não estou eu aqui para ficar falando por irmão o que você fazia, o que você deixava de fazer. Eu sei o que eu fazia, o que eu não fazia, onde eu ia, onde eu não ia, com quem eu andava, com quem eu deixava de andar. Eu sei falar de mim. Cada um, examine-se, pois, o homem a si,
E assim coma do pão e beba do cálice. Cada um faz a avaliação. Jesus morreu por nós, irmão. O propósito do sacrifício nos dá a salvação. Estender para todos nós a salvação. Nós não merecíamos, mas Ele morreu por nós. É a graça. Merecíamos ser condenados, não nos condenou. Não merecíamos perdão, nos perdoou. Isso é graça. É dar o que a gente não merece e não dar o que a gente merece. Merecíamos ir para o inferno, mas nós não vamos para o inferno, nós vamos para o céu. É a graça, isso é a graça. Isso é a graça. E para fazer a manutenção desse plano de salvação, vem as cartas, os textos bíblicos, para ir nos orientando para nós vivermos aqui na terra como sal e como luz. Para nós sermos diferentes aqui nessa terra dos demais. Para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam em nós Jesus. Para que as pessoas queiram saber o que aconteceu com a gente. Já falei 400 vezes, vou falar pela 400ª vez. Pronto. Na empresa onde eu trabalhava, a turma falava que eu era um demônio. Marcão é um demônio. E o Luizinho também. Só porque nós tacava fogo no pneu para fazer fumaça na empresa. Só por isso. A turma tudo trabalhando, o barracão entupido de fumaça. Ai, Jesus é bom. Olha, se Ele me salvou, Ele salva. É porque Ele é muito bom mesmo, não é possível. 1 mês de conversão, Marcão não vai aguentar. 2 meses de conversão, Marcão não vai aguentar. 3 vezes, Marcão vai ficar doente. Desde outubro de 98 até aqui eu estou com você conversando. Com a minha Bíblia aberta. Irmão, será que Jesus morreu à toa por mim? Vou eu fazer pouco da morte de Jesus? Tem gente que é ingrata, tem gente que é mal agradecida. Tem gente que você pode fazer o que você fizer. O dia que você não fizer alguma coisa, a pessoa vai te detonar, vai te arrebentar, vai te fritar, vai te cortar, vai te tesourar. Tem gente que é mal agradecida. É aquelas pessoas dos últimos dias que nós já lemos aqui. Ingrato. Enquanto não converter, vai seguir sendo ingrato. E pronto, não tem conversa. E se quiser conversar, é demônio. É demônio. Você faz, e quanto mais você faz, a hora que um pontozinho que escapa, pronto, a pessoa te arrebenta. O propósito de Cristo no Calvário, por nós. O justo pelo injusto, a fim de nos conduzir até Deus. Agora o propósito na nossa vida. Em Jesus o propósito foi cumprido, sim ou não? Em Jesus o propósito foi cumprido, sim ou não? Jesus morreu na cruz e ressuscitou, sim ou não? Sim. Então, parte número 1 do propósito, Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. Agora vem o propósito em nossa vida. Fala para quem está pertinho de você, está acabando. Mas agora a chapa está ligada no último. Vai ferver. Se prepara. Não vai correr. Não vai embora. Fica aí. Você que está na sua casa, não mude de canal. Fica aí até o fim agora. Há um propósito em nossa vida. Ó. Vamos ler a Bíblia. Mateus 28, do 19 ao 20. Jesus morreu por nós. Ele não está pedindo para nenhum de nós morrer. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam o quê? Portanto, vão e façam o quê? Por isso que quando a igreja não ganha alma para Jesus, a igreja está pecando. A igreja está desobedecendo. Quando eu não me dou o trabalho de convidar nenhum amigo do trabalho durante a semana, eu estou pecando. Quando eu não me dou o trabalho de convidar nenhum familiar meu para vir para o templo, eu estou pecando. Quando eu vou para a célula e não levo um convidado para a minha célula, eu estou pecando. Está escrito aqui, ó, Jesus manda ou não manda? Tem um doido aí que falou que nem Jesus pode ir com ele. É louco da cabeça. Jesus manda ou não manda?
Meu Deus do céu. Ele falou, ó, vão, façam discípulos de todas as nações. Quando ele diz de todas as nações, ele está dizendo, não fica com essa frescura dos homens aí, de querer olhar a cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo. Não fica com essa frescura de querer olhar se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se mora na mansão, se mora debaixo do como que chama lá? Não é o viaduto que eu quero falar, aquela outra. Marquise. Se mora debaixo, não fica olhando, pregue. Vai, faz discípulo, batiza. Se é para batizar, é para consolidar, pastor Carlão. Teve falando esses dias com o pessoal, se você vai ganhar pessoas, você tem que levar a pessoa para consolidação, batizar. Falar para a pessoa, ó, não é só ir para a igreja, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito de Cristo foi estabelecido e cumprido, sim ou não? E o propósito de Deus para a nossa vida? Como que estamos? Estou só no primeiro, tem mais 48 versículos para falar com você ainda aí. Ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando. O pastor tem obrigação de ensinar, sim ou não? Mas aqui está escrito, leva para o seu pastor que ele vai ensinar. É isso? É ensinar, irmão. É que eu não sei, por isso que eu não ensino. Não sabe porque não quer aprender. Porque se quisesse aprender, aprendia. Agora a pessoa não quer ler um livro, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer participar de escola bíblica, não quer participar de célula, não quer saber de nada com nada, vai aprender o quê? Não vai aprender. Então ele quer que todos nós tenhamos condição de ensinar. É propósito para a nossa vida, irmão. Você se segura na cadeira, eu avisei. Aí você conversa com Jesus, você reclama com ele, fala, Senhor Jesus, tem jeito não de eu ir para o céu sem pregar a toda criatura, sem ensinar ninguém, tem jeito não de eu ir para o céu sem eu fazer a minha parte? Aí você fala com ele, não é comigo, fala com ele. Ensinando a obedecer a tudo, não é obedecer só a parte que convém, é obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Aí vem o refrigério, ó, você não estará sozinho, eu estarei sempre com vocês. Diga amém, pelo menos. Fala para quem está pertinho de você, faz uma massagem na alma do irmão, fala assim, pelo menos você não está sozinho. Jesus está com você. Irmão, é sério. Eu falo brincando, eu dou risada falando, mas é sério o assunto. Essa é a chamada da igreja. E diga graças a Deus por isso. Deus nos chamou com um propósito. Ele não nos chamou para nós ficarmos perdidos no tempo sem saber o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Vamos continuar com a leitura. Cadê o texto? Perdi aqui, ó. Está aqui, ó. Atos 1:8. Mas recebereis ou receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão o quê? Serão o quê? Vocês serão o quê? Se era pingaiada, parou de beber, faz igual eu faço. Não tem vergonha de falar. Eu era pingaiada, agora eu não sou mais. Dormia com o garrafão de pinga do lado da minha cama, agora eu não durmo mais. Do meu lado agora é a Márcia que dorme. Eita lá, ainda bem que ela está dormindo essa hora. Será testemunha. Se era nóia, Jesus mudou a vida, deixou de ser nóia, agora testemunha. Eu era nóia, não sou nóia mais. Se traficava, não trafica mais, eu traficava, mas Jesus me libertou do tráfico. Se traía a esposa, eu traía, mas não traio mais. Agora eu sou firme na minha aliança com a minha esposa, ou com o meu marido. E assim por diante. É ser testemunha. É o propósito da igreja. Estou finalizando a conversa. Vamos para o outro texto, Gabriel. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, para vocês irem e dar fruto. Não está frutificando, pastor, não está frutificando porque é desobediente. Se não fosse desobediente, frutificava. Nossa, o senhor acordou? Não, eu não acordei, eu nem dormi. É isso daí. É assim, irmão, e eu dou graças a Deus por isso. Jesus não me chamou para ser paroleiro. Jesus não me chamou para ficar falando e não fazendo nada.
Eu tenho a consciência do porquê eu estou aqui nesse altar conversando com você. Você ama a sua família, sim ou não? Você ama mesmo? Está pregando para a sua família? Está orando pela sua família? Está jejuando pela sua família? Qual foi o último convite que você entregou para a sua família vir para a igreja junto com você? Não tenho. Nós temos material de sobra aqui. Qual foi a última carona que você deu para o seu familiar vir para a igreja com você? Vamos para o outro texto, Gabriel. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Fui o quê? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em? Não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pronto. É o propósito da igreja. Cabe mais um texto aí na sua bolsa espiritual, sim ou não? Cabe? Vamos ler a Bíblia então. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar ou me acompanhar, se alguém quiser me seguir, então negue-se a si. Não é a minha vontade, não é o meu umbigo, é a vontade de... Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua e me siga. Pronto. É a igreja. Eu estou conversando com a igreja. Saiu um aleluia. Eu estou conversando com a igreja. Diga amém, diga amém. E eu orei, viu, irmão? Para pensar que eu não orei, eu orei a Deus. Eu pedi a Deus, falei: Deus, que essa palavra está no meu coração a semana toda. Falei: Deus, me dá sabedoria para eu pregar. Eu não quero ser pesado, porque eu sei que às vezes eu sou pesado na palavra. Falei: me ajuda, porque eu não quero machucar as ovelhas do Senhor. Eu sei que são ovelhas do Senhor. E eu não sou louco de machucar as ovelhas do Senhor. Então você não vai pensar que eu estou aqui no altar sem ter pedido de Deus direção e graça. Porque eu estou aqui debaixo da direção e da graça do Espírito de Deus. Pode saber disso. Essa conversa é para você e é para a sua família. Nós vamos participar do corpo e do sangue. Ó. Último versículo, 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve também andar como Jesus andou. Pronto. E aqui eu fecho a minha Bíblia. Pronto. É coisa para a gente pensar. Sabe? Jesus morreu por nós. E o que nós temos, o texto diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Quanto nós estamos sofrendo por causa de fazer o bem, de repente, a alguém que é a vontade de Deus? Quanto nós estamos nos envolvendo, nos engajando com a palavra, com o propósito. Você viu quanto... Eu não esgotei o assunto, irmão, mas eu pontuei alguns propósitos para a nossa vida, de Deus em nós. Aí eu me preocupo, porque às vezes eu vejo a igreja sem estar preocupada em fazer a vontade de Deus. Eu vejo a igreja muitas vezes tão ocupada com as suas coisas, meu Deus, e ela nem sabe, a igreja nem sabe, que a Bíblia diz assim, ó: não ajunte tesouro na terra, onde o ferrugem e a traça consome, corrói. Ajunte tesouro no céu. Às vezes a gente vê a pessoa tão preocupada com as coisas do dia a dia, e a pessoa não está nem um pouco preocupada com aquilo que é do céu. Nós estamos, irmão, vivendo o fim dos tempos. Vou finalizar a conversa, e eu não posso deixar de pregar, de falar, sem conversar com você de um assunto tão importante como é o que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse período, que é a nossa eleição para a presidência. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Ele morreu para nos ver bem, irmão. Agora a gente está aí às portas de uma eleição de segundo turno, e às vezes a gente vê cristão se posicionando como se nem cristão fosse. Eu me preocupo.
Eu tô com a minha Bíblia aberta. Não sei se alguém aqui é partidarista, se alguém é filiado. Eu não sei, irmão. Eu respeito. Eu aprendi que a democracia respeita o contrário. Mas eu estou aqui para pregar a palavra. E para pregar a palavra, a gente vai olhar a Bíblia e vai ver o nosso chamado. O nosso chamado não encaixa na pauta da esquerda. Não encaixa. E nem vou falar de números. Que tem gente que vai falar, mas o ministro tal, não sei o que lá, os números do país são os melhores dos últimos anos. Não vou nem ficar falando de número aqui, que é só ir buscar na internet, você vai ver quanta coisa boa está acontecendo. A minha preocupação é com a igreja. Sabe por que a minha preocupação é com a igreja? Porque a pauta da esquerda delibera de maneira aberta sobre homossexualismo e lesbianismo. O cristão que votar na esquerda vai estar votando junto com esse tipo de pauta. Eu não sei, irmão, mas eu por vezes ajudo o pai, ajudo a mãe que tem esse tipo de questão para administrar dentro de casa. A pauta da esquerda, ela delibera sobre legalização das drogas. Eu não sei para quanto pai, para quanta mãe que tem filho ou filha que sofre com droga, você ora, mas eu oro, eu prego, eu ajudo. São questões que é estranho. A igreja que foi chamada para ser sal e ser luz, não iluminar nada e não dar gosto nenhum. É estranho. Por isso que eu fico preocupado a Jesus, o justo pelo injusto. Mas por quê? Porque ele não ficou preocupado com o umbigo dele. E tem muita gente preocupada hoje. Eu quero comer picanha. E seu filho vai comer o que daí? Capim? Oxe! A pessoa está preocupada com o hoje. Eu me preocupo com o Luiz. Quem sabe Deus vai me dar a alegria de ser avô, não sei. Não sei. Fui pai já depois dos 40 e tanto. Não sei. Mas eu me preocupo. Você se preocupa com o Daniel? Se preocupa, Daniel? Se preocupa, Camila, com a Isabelle? Eu me preocupo. Você está se preocupando com o seu filho, com o seu neto e com o seu bisneto ou não? Não estou perguntando se você está preocupando com você. Porque talvez você está preocupando com a sua picanha no prato hoje. Que prometeu que ia ter picanha no prato. Nunca pôs picanha no prato de ninguém, agora diz que vai pôr. Eu me preocupo. Eu olho, é a mesma coisa de você conhecer uma pessoa que é pedófila, que abusou de criança, abusou. Aí você vai, pega seu filhinho ou sua filhinha, fala, eu vou dar uma saída. Tem como você cuidar do meu filho ou da minha filha? Você faria isso? Faria? Você faria, Rosiana, deixar sua filha aos cuidados de um pedófilo? Então, mas tem muito cristão que está indo por esse caminho. Você vê, são questões assim, preocupantes. O justo morreu pelos injustos. Jesus morreu para nós vivermos bem, para nós termos salvação. Aí os cristãos parece que vão na contramão. E o pessoal é entendido, o pessoal é sabido, o pessoal é bidu. O pessoal é cheio de compreensão, é cheio de teoria. Espera lá. A igreja, ela é sal e a igreja, ela é luz. Não se esqueça disso, irmão. Eu não estou doutrinando você aqui a respeito do seu posicionamento político. Eu estou lendo com você um texto da Bíblia que fala: nos últimos dias deixarão de amar até mesmo a família. Tão preocupado com a picanha no prato que não está preocupado com o que o filho, com a filha vai sofrer ali na frente. Porque vai sofrer, mas não vão eleger aquele rapaz, não vão. Eu creio que a igreja, ela vai se levantando para se posicionar. Todo mundo tem o seu direito, irmão. Todos têm o seu direito. Quem gosta, não gosta, isso cada um. Meu dever, minha obrigação é conversar com você, com a Bíblia aberta.
E num dia de ceia ainda. Aprove a Deus ser num dia de ceia eu ter essa conversa com você. Não. Bom, que nós todos tenhamos misericórdia da nossa vida mesmo. Porque o negócio, a tendência é assim, ó, ladeira abaixo. Pense nisso. Repense, pastor, no primeiro turno eu vou ter, porque eu não gosto do jeito que o nosso presidente, que ele é o nosso presidente, nós temos que honrar a nossa autoridade, eu não gosto do jeito que ele fala. Mas quem disse que o presidente está procurando alguém para casar? Ele já é casado. O jeito que ele fala ou deixa de falar, é o jeito dele, irmão. Eu quero ver os números, se o Brasil está no azul, se o Brasil está no vermelho. Quero ver as pautas do dia a dia. Falar um monte de falácia que a turma costuma falar é fácil. A igreja, nós não podemos entrar nessa, embarcar nessa. Não, eu penso que não. Eu discordo do senhor. Eu respeito a sua discordância. Mas como pastor, se Deus me chamar hoje para ir embora com ele para o céu, lá diante de Deus, eu vou poder dizer: olha, Deus, eu preguei contra as drogas e ensinei a igreja a não andar junto com quem vota a favor das drogas. Eu preguei contra o homossexualismo e o lesbianismo dentro do contexto da tua palavra e ensinei a não votar dentro dessa pauta. Eu preguei, Deus, a respeito de tantas e tantas questões e ensinei a igreja a pensar como igreja. Se porque a pessoa quis esquentar o umbigo dela, ela achou por bem ir por outro caminho, aí não é problema meu. Eu vou embora comer meu pãozinho ali junto com você daqui a pouco. Em paz, sabendo que Jesus está aqui no nosso meio nessa manhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. O que você tem de mais precioso é a sua família, irmão. Não é carro, não é casa, não é salário, é a sua família. Se você não amar a sua família a ponto de pensar nela para amanhã, para depois da manhã e depois da manhã, lá na entrada, eu curioso, bicudo do jeito que sou, estava ouvindo a pastora Kátia falar, nem sei com quem ela estava falando, só que eu ouvi ela falar: eu quero ver meu neto pregando a palavra. Nem sei qual era a conversa, só que ela está pensando no neto dela pregando a palavra. Pensa no seu neto pregando a palavra, olhando para a picanha no seu prato hoje. Você vai ver se ele vai pregar a palavra. Pensa, irmão. Para cada um de nós a reflexão está dentro desse contexto. O tema da lição de hoje, o justo pelo injusto. Morreu por nós. Agora nós vamos morrer pela nossa família, pelos nossos amigos e assim por diante. Vem para o altar, por favor. Feche seus olhos, recline sua fronte. Porque eu quero orar com você nessa manhã. Eu me alegro, irmão, de verdade. Coisa boa é ser de Deus. Eu tenho propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós sermos testemunha, nós dizemos que nós estávamos lá, mas Jesus nos tirou. Aí a gente vai trabalhar para que outras pessoas se afundem ainda mais lá? Não, eu não. Converse com Deus agora. E se você votou a favor dessas pautas que eu acabei de falar, e outras tantas pautas, peça perdão para Deus, aproveita para pedir perdão. Fala: Deus, me perdoe. Eu tô mudando meu voto, não é por causa de partido, é por causa do meu filho, é por causa da minha filha, é por causa do meu neto, é por causa da minha neta. Fale com Deus. Fale com Deus. Você é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela tem uma mensagem da parte de Deus para ela: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, dá a todos a alegria da salvação e o transbordar por causa do chamado. Nós fomos chamados para levarmos adiante essa mensagem. Jesus levou a mensagem
fazendo o que tinha que ser feito. Pedro levou a mensagem, escrevendo o que tinha que ser escrito. Outros sofreram e até morreram para a mensagem chegar até nós. E agora estamos nós aqui. É bonito nós cantarmos que o Coliseu não parou a igreja e tantas outras coisas não pararam a igreja, mas chegou a nossa hora, a nossa vez de nos posicionarmos como igreja. Eu oro por esse povo, eu abençoo quem está participando conosco desse culto online. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles e que eles sejam sal e sejam luz. Diga amém, diga graças a Deus. Se você recebe com alegria, bata a palma para Jesus. Se não recebe com alegria, bata a palma, a mesma coisa, porque Ele merece a sua palma.